Então, pessoal, essa série, esse bloco, né, vou falar sobre a ideia de livre-arbítrio, o conceito de livre-arbítrio. Né? Eu não vou falar especificamente não vou entrar nos detalhes que são da área da neurociência, que tratam também da ideia do cérebro, de como o cérebro funciona para tomar decisões, não é? Eu não vou entrar nesses detalhes, porque o tema que eu estou tratando é mais de natureza metafísica, ok? Então estamos pensando a origem, o início de tudo, tá? E o cérebro já é uma manifestação tridimensional dentro do programa. Eu estou falando de um assunto que vem anterior à própria manifestação, à própria criação do cérebro, digamos assim, né? O que foi que ocorreu antes que tornasse possível o próprio cérebro, que é o que nós utilizamos como máquina para manifestar a nossa própria consciência de existir ou a nossa existência. Né? Muito bem, uma ideia muito comum que as pessoas têm de por que o ser, o absoluto, teria criado o mundo material, que difere um pouco da ideia da rebeldia, da teoria felônica de rebeldia, é a ideia de o livre-arbítrio. E para explicar o livre-arbítrio, se usa muito a metáfora do filho pródigo, não é? como mitologia, como metafórica, parábola, para mais ou menos aí insinuar o motivo pelo qual o mundo material teria sido criado. Apesar de que essa metáfora ela não tem a pretensão de ser uma solução para a questão, filosoficamente falando, mas ela tem a pretensão de ser uma insinuação de como poderia ter sido. Né? Então não é exatamente uma resposta, mas é uma insinuação, uma pretensão de resposta. Então a gente vai ver. E aí, apesar de ser uma pretensão de resposta, muitas pessoas utilizam o conceito como se fosse a resposta em si, e isso acaba gerando uma série de problemas conceituais que torna a equação final inviável. Por exemplo, a ideia do livre-arbítrio como sendo uma solução, não é? Na parábola do filho pródigo, o filho pródigo, né? Não sei se você conhece essa história, então, para que você compreenda o que eu vou falar, seria importante que você fizesse a sua pesquisa aí para entender o que é o filho pródigo. A parábola do filho pródigo é uma parábola que é utilizada no texto da Bíblia, né? Muito comum. E essa parábola, essa metáfora, ela tem a intenção de explicar que o filho estava vivendo muito bem com o pai, havia um pai e ele tinha aí alguns filhos, né? Todos viviam felizes ali com ele e produziam e viviam com uma família. E um deles, talvez o menor deles, né? Teve a seguinte ideia: bom, viver aqui com meu pai nessa fazenda não está assim muito legal, né? É uma vida muito básica, muito comum, aí vou lá, trabalho, volto, aquela coisa básica. Eu queria aventura, eu quero conhecer, explorar e, enfim, experimentar a vida. Né? O filho pródigo, então o filho então, né, vai ao pai e diz: escuta, existe uma possibilidade de você adiantar para mim a minha parte da herança, e porque eu quero fazer a minha própria vida, eu não estou muito me sentindo feliz aqui apesar de que tudo bem, você é meu pai e tal, eu te respeito e tudo, mas o sistema de vida aqui não é muito, sabe, eu estou precisando de uma coisa mais, uma aventura, estou precisando explorar, inovar a minha vida. Então, eu gostaria que você adiantasse a minha herança para que eu pudesse viabilizar esse desejo. Pois muito bem, o pai então consentiu com a ideia e viabilizou ao filho a herança, que seria parte dele na herança, né, na produção toda. E o garoto então saiu pelo mundo e foi explorar a vida e aparentemente ele se divertiu bastante. Né? Na primeira etapa do processo todo, ele foi, se divertiu, conheceu, fez amigos, desfrutou da vida bastante. Só que aí acabou o dinheiro, né? Acabou o dinheiro e ele então teve que se virar para sobreviver. Enquanto ele tinha dinheiro, tinha amigos. Depois que o dinheiro acabou, acabou os amigos, porque sabe como é, né? Então ele ficou sozinho e ficou
com problemas e foi então procurar trabalho para conseguir resolver o assunto, que seria justamente o assunto da sua própria manutenção, e conseguir um trabalho lá num local. Esse local me parece que era uma fazenda também, e ali era uma fazenda que se criava porcos. Então o rapaz estava ali trabalhando a duras penas, em troca da comida, e um dia, não sei exatamente o que foi que aconteceu, talvez ele deve ter visto alguma coisa muito especial ali no lixo, né, que eram jogado para os porcos, e ele estava com tanta fome que ele pegou alguma coisa ali no lixo e começou a comer. E de repente ele se deu conta, nossa, que loucura eu estou fazendo, eu estou aqui longe da casa do meu pai e, nossa, comendo lixo dos porcos, isso é uma loucura. Eu acho que eu passei do limite. Mais interessante eu voltar para a casa do meu pai, porque pelo menos na casa do meu pai eu posso ser um trabalhador, eu posso ser um servo, trabalhar, e eu vou ter comida em condições muito melhores do que eu estou comendo aqui. Então é melhor eu voltar para a casa do meu pai. E aí ele então resolve, teve que trabalhar aí a humildade, né? Assim, voltar derrotado, né? Saiu com aquela expectativa de vencer, de conquistar e tal, e fazer a vida. E de repente volta como um fracassado, né? Como um derrotado, na humildade, sempre, né? Claro. E volta ali na humildade e explica para o pai, olha, realmente eu tive muitas experiências, mas eu cheguei à conclusão de que é melhor ficar com você do que ficar longe de você, porque com você pelo menos eu posso ser um servo, mas eu vou ter condições dignas. E lá fora eu não tenho condições dignas, as pessoas me tratam, na realidade, quando eu não tenho nada, me tratam realmente muito mal, como um animal talvez. E aqui com você não, eu tenho uma dignidade. E o pai então teria abraçado o filho, sim, meu filho, você pode vir, você é bem-vindo, um pai amoroso, né? Estava com saudade do filho e tal. E reintegrou o filho ali na sua vida normal. Até teve um outro problema dentro da parábola mesmo, que o irmão se sentiu um pouco enciumado, porque o pai teria dado uma festa para receber esse filho de volta. E, enfim, mas isso é outra história. A ideia é que o rapaz voltou, né? Então essa parábola do filho pródigo tem essa pretensão de explicar que a alma, originalmente, estando no reino de Deus, ou no mundo espiritual, na transcendência, decidiu por conta própria, pelo próprio poder do livre-arbítrio que teria sido dado pelo próprio Deus, o Criador, não é? No caso da metáfora, o pai teria concedido ao filho o livre-arbítrio de tomar essa decisão, né? E aí saiu. Transpondo, né, a metáfora para Deus, então Deus teria criado criaturas, teria gerado criaturas com essa capacidade de decidir estar ou não com Deus. E aí, por uma razão pessoal, individual do ser, ele teria então decidido a sair para vivenciar a vida, e aí, ok. A alma então também teria feito a metáfora, a intenção da metáfora é essa, né? Dizer que a alma, dotada de uma capacidade de livre-arbítrio concedida por Deus, utilizando esse livre-arbítrio de maneira incorreta, ou de maneira ingênua, ou talvez de maneira até imatura, teria saído da companhia de Deus e vindo para cá, para o mundo material, para aqui então desfrutar a vida e tentar a sorte e ser um senhor de si mesmo. E experimentando a frustração, a insatisfação, a decepção com a experiência na ilusão, a alma então deverá chegar à seguinte conclusão, a mesma conclusão que o menino chegou, né? A alma deverá então chegar à seguinte conclusão: veja bem, eu aqui nesse mundo material, por mais que eu seja o Senhor, por mais que eu seja um grande rei, por mais que eu seja, sei lá, eu ainda assim estou submerso a muitas classes de sofrimentos, misérias. Então, seria muito melhor para mim estar de volta com o meu Pai celestial, o meu Pai original, que vivendo aqui sob essas condições miseráveis, essas condições infelizes de existência. Então, a alma, ao chegar a esse ponto, nesse tipo de conclusão evolutiva, finalmente tomaria a decisão então, de o chamado voltar ao lar, voltar ao Supremo, né?
Essa, inclusive, é uma das teorias mais comumente observadas, mesmo entre os Vaishnavas, né, são os devotos de Vishnu, da qual, há aí algumas comunidades no Ocidente, no Brasil e em outras partes do mundo também é um conceito védico que cultiva a ideia pessoal de Deus. Eu vou falar num vídeo específico sobre isso, mas mesmo esse conceito de livre-arbítrio para explicar a saída da alma do mundo espiritual e a entrada no mundo material também é utilizado, inclusive, pelos Vaishnavas, né? Bom, para explicar a ideia da saída da alma. Mas agora vamos dar uma rápida olhada sobre a contradição dessa metáfora que teria essa pretensão de ser uma explicação, né, para a entrada ou para a caída da alma para o mundo material. Que o mundo material teria sido então um mundo criado aleatoriamente, um mundo criado à parte, para que a alma, ou seja, aquelas almas que estivessem insatisfeitas no reino de Deus, pudessem ir ao mundo material, desfrutar ou assim vivenciar a experiência de ter a própria experiência individual, longe de Deus ou longe do Pai, e assim que a alma estivesse suficientemente desgastada ou humilhada, por assim, pela pressão da inconveniência de existir longe de Deus, retornasse ao Pai, humilde, experimentada, amadurecida e enfim, purificada, humilde, por assim dizer, né? Então essa, de um modo geral, é essa ideia de voltar ao lar, voltar ao Supremo, que na verdade, apesar de os Vaishnavas que serem, muitos não vão entender o que eu estou falando, mas aqueles que são Vaishnavas e estão ouvindo esse vídeo, né, estão acompanhando a série que eu estou fazendo para a apresentação do Mar, vai entender o que eu estou falando. Esse é um conceito que os Vaishnavas emprestaram dos cristãos para tentar explicar a questão da alma no mundo material. Okay? É um empréstimo, na verdade, um enxerto. Mas não é uma metáfora védica, não. Nós não vamos encontrar esse tipo de ideia dentro dos textos védicos para explicar a questão da alma. Então é mais um empréstimo cristão, uma influência do contato com os cristãos, que necessariamente uma explicação védica, ok? Depois a gente vai falar mais detalhadamente sobre isso e você que é Vaishnava, você vai entender um pouco melhor o que eu estou dizendo. Agora, vamos olhar um pouco as contradições dessa metáfora. A primeira delas, que é a que mais me chama a atenção, é o fato de que o garoto, o menino, o filho pródigo, só teria retornado para casa porque o dinheiro acabou. Okay? Enquanto ele estava lá se divertindo, tinha dinheiro para se divertir, ele não tinha a menor intenção de voltar para casa. Então, se houver, por exemplo, quando o dinheiro acabou, então ele experimentou os sofrimentos, aí ele teve a ideia. Então ele teve a ideia de voltar para casa, não porque ele sentiu saudades do pai, não porque ele desejava realmente estar de volta com o pai por uma questão de valorização do pai. Ele desejou voltar para casa porque ele estava numa situação muito decadente, muito degradada, ou seja, então ele foi vivenciar uma experiência muitas vezes inferior à situação em que ele vivia com o pai. Mas o fato de ele medir a vida dele naquele nível não significa que estar com o pai fosse alguma coisa que realmente fosse muito desejável para esse menino. Não, foi uma solução, tipo, não tem mais o que fazer, então vou voltar. Claro que eu vou voltar com a humildade, mas se eu, no caso, vou me colocar na posição do filho pródigo, eu, enquanto filho pródigo, a minha decisão de voltar para a casa do meu pai não é uma decisão deliberada a partir do meu estado de compreensão, de consciência, de valorização do meu pai. Eu posso até amar meu pai, mas a vida que o meu pai quer me oferecer é muito básica e muito não me atrai, não me agrada. Mas como aqui eu estou comendo lixo, então eu não tenho outra alternativa, eu vou voltar para a casa do meu pai. Então eu voltaria para a casa do meu pai, não porque eu quereria, mas porque eu ficaria sem alternativa. Ok? Agora, se falando do mundo material, por exemplo, se houver dentro do mundo material condições para que eu possa desfrutar eternamente, digamos, se eu tivesse saído, agora estou falando como alma, se na teoria da ideia do livre-arbítrio, se eu tivesse usado o meu livre-arbítrio
para sair do reino de Deus ou do mundo espiritual e vindo ao mundo material, e se o mundo material tivesse sido criado de tal maneira em que eu pudesse desfrutar aqui eternamente e ilimitadamente, de uma maneira que não houvesse as condições de adversidade, eu possivelmente jamais quereria voltar a Deus, voltar ao Pai, voltar ao Supremo, de acordo com essa teoria apresentada nessa metáfora. Ou de acordo com a própria teoria, porque a justificativa pelo qual se fundamentaríamos a ideia do livre-arbítrio para a saída da alma do reino de Deus é justamente o fato de que o reino de Deus não é lá assim muito, sei lá, muito interessante. Né? Por que eu quereria, vamos dizer, como alma, por que eu tomaria a decisão de sair do reino de Deus, a não ser que fosse um lugar, sei lá, tipo, que não fosse muito interessante, né? Ou fosse um lugar muito parado, ou talvez um lugar meio desagradável até, meio assim, sem emoções, vamos dizer assim, sem diversidade. E aí, porque na metáfora, inclusive, do filho pródigo, o garoto encontrou uma diversidade que ele não tinha lá no ambiente do pai. Ele se divertiu, ele estava realmente curtindo muito, até que ele curtiu tanto que chegou a gastar todo o dinheiro que tinha. Se não fosse tão gostoso, ele não teria investido tanto. Né? Ele investiu tudo, na verdade, naquela satisfação. Então, havia muito prazer ali. E se ele tivesse mais dinheiro, ou se ele tivesse dinheiro suficiente para passar a vida toda nessas condições, talvez ele tivesse nunca voltado para a casa do pai. Então, essa metáfora, apesar de que ela pretende dar uma explicação da nossa situação, ela na verdade é uma propaganda negativa contra o próprio reino de Deus, ou o próprio Deus, porque ela, no fundo, o que ela está dizendo é que o reino de Deus é uma coisa meio chata, e que nós saímos de lá porque não estava muito legal. Agora, como o mundo material é miserável, é cheio de misérias, aí nós queremos voltar. Não porque nós queremos voltar, mas porque nós não queremos continuar sofrendo aqui. Então o mundo material teria sido criado, planejado por Deus, não para que a alma pudesse realizar o seu desejo, o seu livre-arbítrio de viver longe de Deus. Não é que Deus teria realmente permitido esse livre-arbítrio. Na verdade, ele teria criado uma armadilha mediante a qual a alma entraria aí para supostamente vivenciar a sua experiência de livre-arbítrio, mas que o objetivo, na verdade, seria realmente humilhar a alma a tal ponto de ela ver que, não havendo uma outra possibilidade a não ser voltar a Deus. Então não seria realmente a prática do livre-arbítrio propriamente dito, mas seria a experiência de uma condição imposta para que o ser ou a alma experimentasse de fato o infortúnio de estar longe do Pai. Isso não significaria que estar com o Pai seria uma experiência agradável. Isso só significa, ou uma experiência divertida ou feliz. Isso apenas significaria que estar longe do Pai é uma experiência miserável. E aí tudo bem, pode ser aceito. Mas quando a gente estamos falando de um ser perfeito, lindo, maravilhoso, nós incluiríamos dentro desse ser a capacidade de ser tão completo e divertido que as almas que estariam em contato com ele não sentiriam a necessidade de ir para outro lugar. Por exemplo, vamos supor, quando você tem aí muito dinheiro, está com os amigos, se divertindo, então você não quer ir, por exemplo, para um outro lugar, você não quer sair da festa. Se fosse possível viver uma festa contínua, tem pessoas que são muito ricas e vivem constantemente festejando. Né? Eles não pensam, quando é que essa festa vai acabar para eu poder ir ao trabalho ou ir ao servir o exército. Não, eles querem se divertir, continuar se divertindo. Então, a ideia aí é que uma pessoa que está se divertindo muito, ela não quer ir para outro lugar. Portanto, se essa capacidade de diversão e de variedade existe no mundo material, ao ponto de a alma gostar muito de ficar no mundo material, essa variedade de diversão não existindo no mundo espiritual ou no reino de Deus, então o reino de Deus seria um lugar em que nós de fato não quereríamos estar por não ser agradável, por não ser divertido. E aí nesse ponto é que entra as explicações do como as pessoas representam esse mundo espiritual, esse reino de Deus,
de tal forma que fica parecendo um lugar realmente que a gente só vai porque estamos sendo empurrados para ir, mas não que realmente queremos ir, não é? E isso fica bem claro na ideia embutida dessa metáfora, não é? Eu vou encerrar esse vídeo aqui para não ficar muito longo, né? Até para eu poder fazer o upload dele, para poder enviar para o canal, mas eu vou continuar, porque esse assunto aí ele tem bastante detalhezinhos que tem que ser mencionados para ser devidamente entendido, né? Porque apesar de o livre-arbítrio ser um argumento muito utilizado pelos teólogos religiosos, as pessoas religiosas costumam utilizar esse argumento para explicar a entrada ou a presença da alma no mundo material e até a criação do mundo material, nós verificamos que ela não é suficiente, inclusive gera uma série de problemas conceituais fundamentais na hora de apresentar Deus como sendo um ser realmente belo, não é? Inteligente e, por que não, divertido. Um ser inteligente também é capaz de ser divertido. Um ser belo é capaz de ser agradável. Um ser completo é capaz de ter em si todas as qualidades que fazem com que outras pessoas desejem estar com ele. Exatamente como na metáfora que eu dei agora da festa. Se você está se divertindo numa festa, você não quer ir para longe, porque ali tem tudo que você deseja, não é? Então, se você está com Deus, no reino de Deus, e Ele é completo, então a satisfação de estar com essa pessoa, o prazer de estar com essa pessoa, no ambiente dessa pessoa, seria tão intenso que o ser ali não desejaria ir para outro lugar. Ela só desejaria ir para um outro lugar se esse ser, ou a presença desse ser, ou o ambiente desse ser não fosse muito legal, né? Não fosse, se você tiver uma festa, por exemplo, e tiver uma festa muito chata, assim, pessoas desagradáveis que você não gosta, aí você vai para outro lugar. Mas se tiver ali pessoas que você gosta, tá tudo legal, tá tudo no clima, então você não vai para outro lugar, né? Então, assim, se o reino de Deus está gostoso, se é um ambiente legal, é divertido, variado, tem tudo que você te satisfaz, por que você quereria sair dali, né? Na metáfora do filho pródigo, ele só saiu porque ele não encontrava ali satisfação. Então, de certa forma, o que as pessoas querem embutido na metáfora, o que está intrínseco na metáfora, apesar de não ser percebido claramente, é que a ideia que está sendo transmitida aí é de que o reino de Deus é um lugar tipo chato. Essa que é a verdade. E a gente só voltaria para lá depois de sofrer muito aqui, e voltaremos para lá não por saudades do reino de Deus, ou por desejo de estar lá, mas sim por uma condição imposta pelo próprio mundo material, que teria sido criado por esse pai. Então seria uma espécie de armadilha, uma armadilha criada para humilhar a alma, para que ela voltasse ao reino de Deus. Não porque é gostoso estar lá, mas porque é ruim estar aqui. Então isso já gera uma série de contradições quando você vai aplicar o princípio de um ser inteligente, amoroso, que permite o livre-arbítrio aplicado a Deus, né? Vamos continuar isso aí no próximo vídeo, ok?